como eram os primeiros terreiros de Umbanda. Um dos maiores sonhos da humanidade é o domínio do tempo. Lembram os antigos filmes que falavam sobre isso? Ou quem sabe ler os registros akáshicos em alguma biblioteca na espiritualidade, onde poderíamos ver novamente grandes reis, lutas, amores, a história da humanidade sob nossos olhos. Como seria maravilhosa essa possibilidade, não é? Mas e a Umbanda? Como eram seus princípios? Como eram as primeiras sessões? Como seria voltar às primeiras décadas do século XX e ver bem de pertinho os guias espirituais implantando seus fundamentos mais importantes? Seria um sonho? Vamos surpreender você. Não, não é um sonho. Graças aos livros, muitas vezes tão desprezados, somos capazes de voltar àqueles tempos com absoluta precisão. Devemos isso a Antônio Eliezer Leal de Souza, que mais uma vez, além de brilhante escritor e jornalista, teve uma missão quando trabalhava no jornal A Noite, no início de 1924. Sua missão era visitar um número enorme de centros espíritas e as primeiras sessões de Umbanda que se espalhavam pela cidade do Rio de Janeiro. Esse livro precioso que conta essa história é a obra No Mundo dos Espíritos, de 560 páginas, considerado o primeiro livro de Umbanda e do Espiritismo nascentes no Brasil e uma obra absolutamente fantástica. Em cada capítulo, ele nos conta sua chegada a esses locais e o que via com os olhos de um jornalista profissional, descrevendo tudo cuidadosamente, pessoas, rituais e manifestações. Muito diferente do que muitos pensam, eram raros os centros espíritas e de Umbanda como temos hoje. Até o final da década de 70, ainda existiam muitas famílias reunindo-se com seus membros, amigos e vizinhos para sessões regulares em seus lares, voltados à desobsessão. Também eram comuns sessões de Umbanda nos mesmos moldes. Lá era escolhido um dirigente, pessoa que deveria ter conhecimento de doutrinação e evangelização ou ser um médium experiente para a condução dos trabalhos. Nesses relatos, Leal de Souza descreve sessões verdadeiramente caóticas e outras belíssimas, conduzidas por pessoas extremamente bem intencionadas. Esses centros, alguns em lugares bem remotos, juntavam pessoas humildes e outras de posses, todas interessadas em entrar em contato com o mundo dos espíritos. Em todos esses lugares, os trabalhos eram abertos com preces de origem católica, mas sempre com a presença do Pai Nosso, a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Era comum também os espíritos darem seus nomes e sobrenomes de sua última vida na Terra e descrever como foi seu desencarne. Mas talvez o relato mais importante é aquele que Leal de Souza teria ouvido dentro das dependências do abrigo Teresa de Jesus, no centro do Rio de Janeiro. Ali se reuniam 300 pessoas, havendo crianças carentes internadas, com salas de aula, enfermaria e todo o conforto possível naqueles tempos. Após uma palestra no local, ouviram do orador as seguintes palavras: há poucos dias passados, a filha de um rico comerciante ficou muito doente. Vários médicos foram chamados e nenhum conseguiu diagnosticar
a doença, mas todos tinham certeza de que ela teria pouco tempo de vida. O pai, desesperado, contou a um amigo que lhe apontou as portas da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, onde ali chegariam espíritos de caboclos. Nesse instante, porém, chegou a pior notícia. Sua filha teria morrido no final da tarde. Voltando para casa, muito abalado, assistiu ao médico examinando o corpo, dando-lhe o atestado de óbito. Como era hábito, naqueles tempos, lavaram o corpo, vestiram-no e puseram entre flores na mesa mortuária, geralmente a mesa de refeições da casa. Veio um sacerdote e fez a encomendação da alma. Sem ter sido comunicado do falecimento às 20 horas, a Nossa Senhora da Piedade fazia preces pela saúde da jovem, quando o caboclo das 7 encruzilhadas se manifestou, exigindo que continuassem as preces, pois teria de se ausentar por alguns instantes. 2 horas depois, a entidade incorporou no médium dizendo: "Pode interromper as preces. A moça está salva." Espíritos perversos envolveram-na em fluidos venenosos, deixando-a como morta, mas o cordão de prata que ligava o espírito ao corpo ainda não tinha sido rompido. Às 21 horas, em sua casa, a jovem começou a apresentar leves movimentos no rosto. Posta de pé, passou a reanimar-se, ficando curada. Na espiritualidade, nossos bravos caboclos teriam vencido mais uma vez os espíritos mal intencionados. Essa história foi publicada e documentada no jornal A Noite, em 15 de janeiro de 1924, fazendo parte da história de nossa Umbanda nesse país. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Semana que vem, novos vídeos. Muito obrigada por estar conosco.